Muito boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Mais um domingo, dia do Senhor. Domingo é o dia que a gente se encontra para louvar e adorar o nome de Deus. E é o dia que é dele, é o dia que é devido a ele. É o dia que nós devemos consagrar todo, inteiramente, ao nosso Senhor. É por isso que nós nos encontramos aqui, na casa de oração, na casa do Senhor, para juntos adorarmos o teu santo nome e para juntos bendizermos a Ele, louvarmos a Ele e adorarmos ao nosso Deus. Para começar o nosso culto, então nós vamos ler aqui o Salmo de número 115. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115, nós vamos ler este salmo de maneira alternada. Vamos ler todo ele. Salmo 115 é um salmo de honras somente ao Senhor. Vamos ler este salmo de maneira alternada, como de costume. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja, sim, os versos pares. A palavra de Deus diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É por amor ao nosso Deus, o qual nos deu vida, o qual nos deu a sua salvação, que nós bendiremos o nome deste Senhor, de agora para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bendita graça e misericórdia sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor nos amou. O Senhor um dia, ó Deus, nos amou, revelou o teu amor sobre nós através de Cristo Jesus, e hoje nós podemos estar aqui, ó Deus, neste dia especial, dia do Senhor, para louvar, bendizer ao Senhor para todos sempre. Aleluia ao teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este privilégio que nós temos, ó Deus, de ter esta casa de oração aberta, ó Deus, aberta para todas as pessoas entrarem, estarem aqui e terem acesso à tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde, ó Pai, paz neste país, para estarmos aqui hoje, estarmos louvando e bendizendo ao teu nome assim como te agrada, Senhor. Que nós possamos aprender ao longo desse período pequeno que nós temos juntos,
que o Senhor, ó Deus, que nós devemos servir ao Senhor com alegria de coração por todo o tempo. Obrigado por isso, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, em todo momento deste culto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino agora, hino de número 88, Amor Terreno. Vamos nos colocar de pé e louvar ao nome do nosso Deus. Da mesma forma que nós lemos anteriormente, de maneira alternada, eu vou ler os versos pares, a igreja lê os versos ímpares. Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. A palavra de Deus nos diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um desses, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande
mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus aqui como grande mestre do seu povo, sabendo que eles intentavam contra ele para experimentá-lo, para interrogá-lo, para ver se ele era mesmo o mestre da lei, eles perguntavam para o Senhor algumas coisas complicadas. E o Senhor Jesus, com toda a tranquilidade, responde o que a própria palavra de Deus dizia, o que a própria Escritura já dizia lá em Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento do Senhor. Mas há um outro mandamento, um mandamento que é semelhante a este, ou seja, da mesma altura que este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como nós temos falhado nestes mandamentos, ou melhor, neste grande mandamento. Nós vamos agora, irmãos, orar, passar algum tempo em oração silenciosa, clamando a Deus por perdão de pecados, porque caímos contra estes mandamentos, erramos em não amar ao Senhor como lhe convém, e não amar o próximo como lhe convém. Nós vamos passar alguns instantes silenciosamente orando ao Senhor, pedindo a Ele perdão por estes pecados. E depois disso, eu vou pedir que a minha irmã Nivalda fique de pé e faça uma oração confessando os nossos pecados ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, quero te agradecer ao Pai pela oportunidade de Deus que somos sinceros, estar na tua casa, Deus, para te louvar, para te bendizer, Deus, porque só o Senhor é digno de todo o gosto da coração. Queremos te agradecer ao Deus por cada irmão presente, Deus, e te rogamos, Deus, por aquele que nos chama. Pai, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Porque a tua palavra nos ensina, Pai, que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoe esse momento do culto, Deus, abençoe o pastor, Deus, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Fala no nosso coração nesta noite. Nesta oração que faz, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratos a Deus pelo seu perdão de pecados, nós vamos louvá-lo agora com alguns cânticos espirituais. Convido os irmãos a ficarem de pé, para juntos nós cantarmos ao Senhor alguns cânticos louvando a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Este é o momento que você veio preparado para trazer os dízimos e ofertas, e venha trazer ao gasofilácio. Esse é o momento reservado também para a entrega dos dízimos e ofertas. Nós vamos cantar o cântico Me Derramar. Você é convidado com a gente para cantar. Vamos lá. Eis aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes sair as barreiras.
Amém. Nós vamos cantar agora Santo Espírito. Esse é um cântico muito conhecido, acredito que a igreja conheça. É muito fácil também. Compara
Senhor Jesus, diante da tua presença, ó Pai, nesse momento, nós declaramos que tu és santo, 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 ó Pai, justo e verdadeiro. Por isso estamos aqui, ó Pai, para te louvar e te bendizer pelo santo nome. Que ricamente o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te louvar. E que te pedimos ainda, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com o Santo Espírito pairando sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Que nossos louvores, ó Pai, possam, Deus, chegar diante da tua presença, como varão abençoado diante de ti. Porque tu és merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. Fica com o teu povo, Deus, que está te louvando, que está te clamando. E, ó Deus, nos atenda segundo o teu querer, a tua vontade, ó Pai. Essa é a nossa oração, Deus, que nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Esse é um momento todo especial para elas. Podem vir aqui, vem aqui. Fiquem aqui do meu lado. Todas elas, lindas crianças. Que coisa mais bonita. E a professora de hoje, a Jane, vai trazer muita palavra para elas. Queria que vocês olhassem bem para elas, né? E que vocês lembrassem de orar por cada uma delas durante a semana. Cada uma delas, né? É importante que essas crianças cresçam na graça do Senhor, cresçam nos caminhos do Senhor, e para isso a importância delas estarem cultuando a Deus. Elas não vão brincar, elas não vão fazer desenho, elas não vão fazer outra coisa a não ser ouvir a palavra do Senhor. Isso é o que é importante para o coração delas, né? Nós vamos orar aqui, vou pedir para a Edjane fazer essa oração pelas crianças. Senhor Deus, nós agradecemos por estar na tua casa e agradecemos por poder te louvar, Pai. Ó Deus, neste momento, colocamos a vida dessas crianças nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, agradecemos muito porque elas estão aqui, podendo ouvir a tua palavra, ó Deus, cultuar a ti, Senhor. Ó Deus, eu peço que o teu Espírito possa falar através de mim para essas crianças, Pai. Que eu possa ser um canal de bênção para a vida delas. Ó Pai, abençoa a vida delas. Senhor, que elas possam aprender da tua palavra e que tudo isso que elas ouçam possa ficar gravado no coração de cada uma delas, Pai. Ó Deus, toma as crianças nas tuas mãos e, ó Deus, abençoe as suas famílias. Que no restante da semana o Senhor possa estar com elas, cuidando e abençoando. Senhor, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, nós vamos continuar a nossa série em Filipenses. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos hoje dos versos 12 ao verso 26. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 1, dos versos 12 até o verso de número 26. Filipenses é a carta da alegria. Mas não é qualquer alegria, não é mesmo? É alegria em servir a Cristo. É essa alegria que nós recebemos do Senhor enquanto nós servimos a Ele. E hoje, aqui neste texto, capítulo 1, versos 12 até o verso 26, nós vamos ver que esta alegria de servir a Cristo é servindo a Cristo vivo ou morto. É isso mesmo, servindo a Cristo vivo ou morto. Vamos ler aqui capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 até o 26. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, a fazem de boa vontade. Estes, por amor
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua palavra, Deus, que foi lida, aberta aqui em nossas frentes, ó Deus. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor trazer a nós, através do teu Santo Espírito, esta palavra bendita que vem de ti. E que ela faça frutos, ó Deus. Que ela faça frutos em nossos corações. Que o Senhor possa frutificar em nós muito mais essa semente, para que possamos nos gloriar em Cristo Jesus e sentir o desejo de fazer o que o Senhor tem a nos ensinar, Deus. Obrigado por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quanto que você ama a Deus? Essa é uma pergunta que eu não quero que você responda agora, mas que você reflita sobre ela ao longo de toda essa mensagem. Quanto que você ama a Deus? Nós sabemos que nós devemos amar a Deus e que Ele é digno de todo amor, de todo louvor, de toda adoração. Mas de verdade, quanto que você ama a Deus? O Senhor Jesus diz que o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele falou isso, nós lemos isso lá em Mateus 22, 37, uma repetição que Jesus trouxe lá de Deuteronômio 6. A Bíblia ainda diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia ainda afirma que nós só respondemos o grande amor de Deus por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor por nós foi tamanho, foi enorme, entregou o seu Filho. Mas outra vez eu te pergunto, quanto que você ama a Deus? Para ajudar você a responder essa pergunta, para ajudar você a refletir sobre essa pergunta, eu vou contar uma pequena história de um missionário. Um missionário chamado Jim Elliot, missionário norte-americano. Esse missionário ele nasceu no dia 8 de outubro de 1927. Ele nasceu na cidade de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele pertencia a uma família cristã já, e ele era muito dedicado, e desde pequeno ele sentia o desejo de ser missionário. Mas, antes disso, ele frequentou a universidade, se formou em arquitetura, e logo que ele se formou, ele foi para o seminário dedicado, querendo ser um missionário mesmo, pregador a povos transculturais. Ele tinha esse desejo de ir para outros lugares, para povos não alcançados mesmo. Elliot então cursou o seminário, foi chamado para a junta de missões daquele país,
foi um aluno excelente, um daqueles alunos que eram exemplares, se dedicou nas línguas originais da Bíblia, porque ele queria traduzir as Escrituras para estes povos, era esse o desejo que ele tinha, traduzir as Escrituras para povos não alcançados. E assim que ele se formou, ele chegou ao projeto dele de ir para os povos quechuas, que são índios que ficam na Amazônia equatoriana, lá no Equador. Eles são aqueles índios que não eram alcançados, não eram acostumados com homens brancos. E quando ele se preparava para trabalhar ali, ele conheceu a Elizabeth, sua esposa, se casou com ela e foi para a missão já recém-casado com a Elizabeth. Mas eram povos não alcançados ainda. Eram povos que não eram acostumados com o homem branco, então eles eram muito violentos, povos violentos mesmo. Os quechuas eram conhecidos como uma tribo violenta e não aceitavam a chegada do homem branco. Os jovens missionários, então, Jim Elliot, mais 4 missionários e suas esposas, se estabeleceram próximo à tribo, ficaram ali um pouco distante, ainda sem fazer nenhum contato com a tribo, e colocavam alguns presentes próximos para ver se eles permitiam a entrada deles. Os 4 homens começaram a perceber que os índios começaram a receber os presentes, então eles falaram, puxa, eles estão começando a ficar mais amistosos com a gente. Eles começaram a receber os presentes e um belo dia eles perceberam que tinham alguns presentes dos índios para eles. Eles falaram, poxa, agora é um momento bom para a gente tentar uma aproximação, e se planejaram para isso e falaram, no próximo dia, bem cedo, nós vamos lá conversar com eles. E no dia 8 de janeiro de 1956, os missionários acordaram cedo, louvaram ao Senhor aquele dia, se despediram de suas esposas, queriam permanecer na base ali que eles tinham levantado, foram até os índios quechuas para levar o evangelho para eles. Quando eles chegaram perto da tribo, eles perceberam que aquela amizade já havia sido transformada em inimizade. A afeição dos índios já não era boa. A afeição deles já havia mudado. E eles perceberam que os índios vieram meio violentos para cima deles. E eles mesmos, ali possuindo armas, decidiram não agir e foram brutalmente assassinados pelos índios quechuas. Aqueles 5 missionários, Jim Elliot mais os seus 4 amigos, foram brutalmente assassinados por aqueles índios. Uma das frases que Jim Elliot gostava muito de dizer, e está no seu diário, diz assim, aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder não é um tolo. Vou repetir para você. Aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Jim Elliot costumava dizer isso. E esse texto que nós acabamos de ler da carta de Paulo aos Filipenses, fala realmente deste princípio, de dar o que a gente não pode manter, para tentar ganhar o que a gente não pode perder. Eu quero que você ainda pense aí no seu lugar, o quanto você ama a Deus. E o amor bíblico, saiba, não é um sentimento tolo. Nós já sabemos disso. O amor bíblico é ação, o amor bíblico é serviço. E nós demonstramos o amor que temos por Deus, dedicando nossa vida a Ele. Por isso, nós podemos dizer que amar e servir andam juntos. São sinônimos. E nós devemos aprender com Paulo aqui, primeiramente, a primeira coisa, nós servimos a Cristo mesmo nas dificuldades. Servimos a Cristo mesmo nas dificuldades. E Paulo está ensinando justamente isso, porque esta é a carta da alegria. Ele vai dizer lá em Filipenses 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos.
Essa é a carta da alegria, e a verdadeira alegria só pode ser sentida servindo a Cristo, o qual nós amamos de todo o coração. É isso que nós cantamos, é isso que nós proclamamos. E Paulo começa a dizer algo aqui muito interessante, que nós devemos servir a Cristo mesmo nas dificuldades, porque o interesse da igreja de Filipos com relação a Paulo era sobre o Evangelho. Parece que Paulo está respondendo algo aqui que ele havia sido questionado. Um pouco mais à frente nós vamos ver aqui que Paulo estava sendo questionado por Epafrodito. Parece que a igreja de Filipos mandou Epafrodito falar com Paulo, e Paulo vai dizer isso mais à frente, aqui nessa carta mesmo, lá no final do capítulo 2, que Epafrodito havia questionado Paulo sobre algumas coisas. E parece que aqui, já no versículo 2, no versículo 12, Paulo está respondendo alguma coisa de Epafrodito. Parece que eles tinham perguntado para Paulo: e agora, Paulo, diante das suas cadeias, diante da sua prisão, como que vai ser o progresso do Evangelho? Como que vai ser o progresso do Evangelho? Eles poderiam estar preocupados que a prisão de Paulo poderia desanimar os outros crentes em pregar o Evangelho. Eles poderiam estar preocupados assim: Paulo, se os crentes verem que você foi preso e morto, ninguém vai mais querer pregar o Evangelho. Como que vai ser agora? E a resposta de Paulo é surpreendente. Olha de novo o verso 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está falando, diante de todas as dificuldades que eu tive, que eu estou passando por estar preso, todas essas dificuldades são consideradas por Paulo como algo que tem contribuído para o avanço do Evangelho. Meus irmãos, Paulo estava preso há cerca de 4 anos. E ele diz aqui que as coisas que aconteceram a ele na cadeia, estando preso, estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. É só alguém que está mesmo com uma visão servil, com uma visão de ser servo de Cristo, pode pensar dessa maneira. Meus irmãos, se acontecesse algo parecido com a gente, ou melhor, se acontecesse algo muito inferior com a gente já estava murmurando. Se eu passasse um dia preso por causa do Evangelho, eu já ia estar lá: ah, Senhor, por que comigo? Ah, Senhor, por que justamente comigo isso foi acontecer? E Paulo, passando 4 anos, e disse: tudo que aconteceu comigo tem progredido, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo encarou toda a sua dificuldade com otimismo, não com vitimismo, como a gente faz. É assim que nós temos que reagir às nossas dificuldades, com otimismo, tentando entender como aproveitar as dores daquele problema no serviço do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Senhor, eu estou numa dificuldade, eu estou passando por um problema sério. Como que eu posso aproveitar este problema para servir ao Senhor? Paulo diz aqui, meus irmãos, que todos da guarda pretoriana e todos os demais que se envolveram na sua prisão ouviram falar sobre Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Todos da guarda. Paulo ficou preso cerca de 4 anos. Os guardas se revezavam ali onde ele estava, naquela casa onde ele estava, de 4 em 4 horas. Eles se revezavam ali em turnos. Então Paulo conheceu praticamente todos os guardas. E todos os guardas que ele via ali, ele falava de Cristo para ele. Aí vinha um guarda novo e ele falou: eu não te conheço, como você se chama? Aí ele se apresentava a Paulo: poxa, que bom você estar aqui, viu? Eu sou o Paulo.
Você já ouviu falar sobre Cristo? Eu vou te contar então. E falava para ele. Todos da guarda. Paulo aproveitou a sua prisão para falar sobre Cristo para os guardas. E não só os guardas, como ele diz aqui no verso 13, mas todos os que se envolveram com ele, ou seja, os oficiais de justiça, os promotores, os advogados. Talvez tenha alguém que fizesse a comida ali para ele, talvez ali um carteiro que enviasse uma carta para ele. Todos, Paulo aproveitou para falar de Cristo. A pergunta que fica é: como que nós temos agido diante das nossas dificuldades? Como que nós temos agido diante das nossas dificuldades? A gente tem deixado que os nossos problemas roubem a nossa alegria, ou nós temos aproveitado os nossos problemas para servir a Cristo em alegria? É isso que nós devemos nos preocupar como um servo cristão, como alguém que tem uma mente servil. Cada pessoa que se aproxima de nós tem uma história. Cada pessoa que se aproxima de nós tem uma luta. Cada pessoa que se aproxima de nós tem uma dificuldade. E nós somos as pessoas chamadas para falar de Cristo para cada uma delas. Nós somos chamados pelo Senhor para falar para eles. O Senhor nos deu essa responsabilidade. E Paulo se sentia assim. Paulo, diante daquela prisão, não poderia desanimar os crentes daquela igreja que ele mesmo plantou. Ele falou: não, aqui na cadeia não, o evangelho não vai diminuir, não. O evangelho está progredindo, porque eu tenho aproveitado as minhas cadeias para pregar a Cristo. Paulo ainda nos diz aqui que nem mesmo a inveja poderia impedir o evangelho de crescer. Ele falou: não, deixe que pregue por inveja. Parece que tinham pessoas ali que estavam querendo tomar o posto de apóstolo de Paulo, e as pessoas estavam falando que, olha, tem alguns aqui se chamando de apóstolos, e Paulo fala: não tem problema, que chama, se estão pregando a Cristo, é bênção, deixa eles pregarem. Quando a gente tem a mente servil, de servo, nós queremos servir a Cristo acima de qualquer coisa. Nem mesmo as fofocas e intrigas que estavam ali rolando naquele momento poderiam desanimar. Paulo diz: o importante é Cristo ser pregado. Quando a gente percebe, meus irmãos, que servir a Cristo, mesmo nas dificuldades, nos traz alegria, a gente vai observar outra coisa importante, que nós devemos servir a Cristo com o intuito de engrandecê-lo. O propósito é que Cristo cresça. E Paulo se alegrava com as suas dificuldades. Paulo servia a Cristo em meio às suas dificuldades, mesmo passando pelos piores desafios de sua vida. Paulo estava preso, ele não sabia se seria solto, ele não sabia qual era a sua condenação final. Paulo sabia que aquela prisão poderia lhe custar a vida, irmãos. Ele sabia que poderia sair daquela prisão morto. É isso que Paulo sabia. Mas qual era a preocupação dele? Olha só o verso 20. Verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus, me renderá em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha a preocupação de Paulo aqui. A preocupação dele era dele ser envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A preocupação de Paulo era de não envergonhar o Senhor. E a vergonha que Paulo se refere aqui, sabe qual é? Era de não testemunhar a Cristo, tendo sido chamado para fazer isso.
Paulo foi chamado para servir a Cristo, para testemunhar a Cristo, e o medo que ele tinha era de ser envergonhado, assim como Pedro foi envergonhado quando negou a Cristo por 3 vezes. Paulo estava lembrando disso. Paulo estava lembrando da vergonha que Pedro passou quando Cristo, depois ressurreto, chegou para ele e falou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Somente depois de 3 vezes Pedro entendeu por que Cristo estava falando isso. E se envergonhou, chorou. Se você ama Cristo, apacenta as ovelhas dele. O teu viver deve ser para Ele. E se você morrer, deve ser para ti lucro, pois estará no mesmo instante com Cristo. Isso é maravilhoso. Mas se não, como Paulo diz aqui, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ou seja, se for para eu continuar vivo, Senhor, que seja para servir a Ti. O jovem missionário Jim Elliot, que eu disse no início, que morreu assassinado pelo Evangelho com apenas 29 anos de idade, não se importava com as notícias de que aquela tribo era violenta. Ele não se importou, ele sabia disso. Mas o seu esforço era para que eles fossem alcançados. E mesmo ter morrido precocemente, tendo estudado tanto para traduzir a Bíblia para aquele povo, e nem podido ter começado o seu esforço, ele não se importou com isso e enfrentou aquela dificuldade, aquele dilema de frente. A preocupação de Jim Elliot era não ser envergonhado, mas com ousadia engrandecer a Cristo no seu corpo, vivo ou morto. Mas Paulo sabia que ele ainda tinha uma obra para fazer, e se ele pudesse fazer alguma coisa, ele queria ser útil. Mesmo desejando partir logo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Paulo diz: olha, se eu tenho alguma obra a fazer ainda, que seja para servir a Cristo. É isso que nos diz aqui o verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo vai dizer: olha, é por causa da igreja, é por causa de vocês que Paulo quer continuar servindo. O desejo de servir a Cristo em Paulo era tão grande que ele queria deixar isso como exemplo para os filipenses. Olha, eu queria morrer e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, eu vou continuar servindo a Cristo, debaixo de toda dificuldade, debaixo da cadeia, mas eu vou continuar. Paulo queria trazer o exemplo para o progresso e para o gozo na fé. Progresso? Claro que Paulo está se referindo à santificação que nós somos chamados a fazer todos os dias. E o gozo é a alegria que nós devemos sentir em Cristo Jesus, servindo Cristo Jesus. O desejo de Paulo era que vivêssemos. O desejo de Paulo era para que a gente pudesse ver em sua vida um exemplo a ser seguido na dedicação do Evangelho. Paulo queria que os filipenses visse isso neles, fosse perceptível na vida de Paulo. E nós podemos aprender aqui justamente isso, ao ver essa dedicação. Paulo queria que eles vissem a alegria que ele estava sentindo ao servir a Cristo, mesmo que isso lhe trouxesse dores, dificuldades, até a morte. Paulo queria o progresso daqueles irmãos. Progresso. Porque não progredir, espiritualmente falando, é regredir. Não existe uma espiritualidade estática.
Existe sim regressão de espiritualidade ou progressão. E a regressão produz depressão, desalento, tristeza. Mas, por outro lado, o progresso da espiritualidade é um sinônimo de felicidade, de gozo, de alegria, de glória sem fim. Por isso que Paulo aqui mantém nitidamente os olhos em Cristo e a vontade de servir a igreja. Quando aqueles 5 missionários começaram a demorar para voltar, as suas esposas perceberam que o tempo se passava e eles não voltavam, e elas pediram ajuda então para o exército equatoriano. E o exército veio ajudar aqueles missionários e começou a sobrevoar com helicóptero aquela região dos Quechas, e realmente perceberam, próximo ao rio, o corpo daqueles 5 missionários. Resgataram então eles ali, resgataram o corpo deles, fizeram o velório, e as esposas daqueles missionários, apesar da grande dor que sofreram, decidiram continuar naquela missão. Aquelas 5 mulheres, o amor daquelas 5 mulheres por Cristo, o amor daquelas 5 mulheres pela missão foi maior que o amor delas por seus maridos. E toda aquela tribo foi resgatada por Cristo Jesus. Aquelas mulheres continuaram. A tribo toda foi evangelizada. E alguns anos mais tarde, alguns anos que se passaram, o assassino de Jim Elliot era líder daquela igreja. Aquele índio que havia matado o missionário americano Jim Elliot, convertido ao Senhor Jesus, líder daquela igreja, batizou a filha de Jim com Elizabeth no rio onde o pai dela havia sido morto. Tudo isso porque o amor a Cristo, o amor ao Evangelho, o desejo de servi-lo era muito maior que qualquer problema que elas poderiam ter passado. O quanto você ama Cristo? O quanto você ama o Senhor? Sirva-o com alegria. Dedique a sua vida a Ele. Coloque-se à disposição dEle para servir em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos nos preparar então para a Santa Ceia do Senhor. Vamos servir a Ele. Nós vamos nos preparar e assim celebrar juntos a Ceia do Senhor. O Senhor Jesus nos instrui acerca da Santa Ceia e Ele nos afirma que a Santa Ceia do Senhor é um momento de alimento para a nossa alma. Às vezes nós lemos ou ouvimos essas histórias missionárias, essas biografias missionárias, a gente fala, eu nunca vou conseguir ser como um missionário desse. Eu tenho desejo de servir como um missionário assim, que doe a vida pelo Evangelho, mas eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa intrepidez. E o Senhor Jesus nos ensina que é na Santa Ceia que Ele nos fortalece, é na Santa Ceia que Ele nos alimenta, é na Santa Ceia que Ele nos traz a força necessária para cada um de nós. Isso que é importante, não é a mesma força para cada um, é o que cada um carece. A bênção que é vinda da Santa Ceia do Senhor é a bênção que cada um carece. Aonde eu estou mais necessitado, onde eu estou mais fraco, é ali que o Senhor me alimenta. É ali que o Senhor me ajuda. É ali que o Senhor me fortalece.
Então, se na tua vontade de servir a Cristo, de amar a Cristo acima de todas as coisas, você percebe algum empecilho, peça forças ao Senhor nesse momento. Fala, Senhor, que você me fortaleça nesta questão em específico, para que a minha vida possa ser de servir a Ti, como tudo, como toda a minha vida. O Senhor Jesus, quando nos instrui na Santa Ceia, ele diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Todos participamos do único pão, aquele que é Cristo. Quando nós participamos deste pão agora, nós estamos compartilhando o mesmo pão que todos os nossos irmãos compartilham, em Cristo Jesus. Você possa tomar ele agora e lembrar que você faz parte desta igreja, faz parte da igreja de Cristo, e que você possa amá-la como amou a Cristo, e amar todos os teus irmãos como amou a Cristo, e como ama a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão especial e tão sublime da igreja, Deus, que é a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, separar estes elementos do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer em tudo que carecemos, para que o nosso corpo, para que a nossa vida seja entregue a Ti, ó Deus, amando a Ti, ó Deus, acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima dos nossos interesses pessoais, acima das coisas que nos agradam, e que nós possamos Te servir, ó Deus, acima de tudo isso. Nos ajude, ó Deus, a tirar de nós todo o empecilho, ó Deus, que nos impeça, ó Deus, de fazer isso. Ajude-nos, ó Pai, a ter este desejo, ó Deus, de amar o próximo como a Ti mesmo, e de amar a Deus ao ponto de entregar a nossa vida por eles, a Deus, levando o Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, nos fortaleça para isso nesse momento. É o que nós Te pedimos, ó Deus, encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, como o pão, tendo dado graças, o partir disse, este é meu corpo, que é dado por vós. Comei de todos, disse Jesus. Por semelhante modo, depois de haver cenado, o Senhor Jesus toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice do qual o sangue de Cristo foi derramado por cada um de nós, não só por você, mas por todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus. É por Ele que nós consagramos o nosso viver. Tomai dele todos, disse Jesus. Nós vamos ficar de pé, cantar um hino agora, louvar ao Senhor.